Esse aqui é o universo observável como nós o conhecemos. E se você tentasse criar um como esse aqui, você deveria ser preso. Isso aconteceria não porque você violaria uma lei brasileira ou de outro país, mas na verdade porque você violaria uma lei da física. E para entender isso, temos antes que compreender como que um universo surge, como que o nosso próprio universo surgiu e violou as leis da física que ele mesmo criou. Vamos então agora voltar no tempo. Vamos voltar bastante no tempo, no momento exato do Big Bang e viajar pelas primeiras épocas do universo. As épocas do universo podem ser comparadas com as eras geológicas da Terra, ou seja, ambas são fases da vida de cada entidade. Agora, o que é curioso aqui é como essas fases estão divididas. Então vamos supor que essa aqui é a linha do tempo da Terra. Aqui é quando ela nasceu e aqui é ela hoje. E de maneira bem tosca e grosseira, podemos dizer que cientistas dividem essa linha do tempo toda em eras geológicas, que ficam distribuídas mais ou menos dessa forma. Claro que isso aqui não é uma representação fidedigna da realidade, mas o ponto todo aqui é que essas fases da vida da Terra são pedaços de tamanho mais ou menos parecido. Algumas eras podem durar dezenas de milhões de anos e outras podem durar centenas de milhões de anos. Ou seja, a gente está falando de uma variação aqui mais ou menos na casa das dezenas. As maiores eras são geralmente dezenas de vezes maiores do que as menores. Tá, beleza, entendi, mas e o universo? Bom, se a gente dizer que essa aqui é a linha do tempo do universo, então como é que você acha que as fases da vida dele estão divididas? Assim como a Terra, elas estão divididas da mesma forma, com uma variação não tão grande de uma para outra. Isso aqui certamente seria bonito e visualmente agradável, porém isso aqui não está certo. Isso está errado, não presta pra nada, isso foi uma ideia horrível. Desculpa por perder a cabeça, mas o ponto aqui é o seguinte, que o certo mesmo é que a linha do tempo do universo seja dividida de forma diferente. Na verdade, tão diferente que eu nem consigo te mostrar direito aqui com esse papel. Se a gente fosse fazer o certo mesmo e desenhar a linha do tempo do universo e separar grosseiramente as suas fases da vida, a gente teria que fazer isso. Tá vendo quantas vezes eu tive que fazer divisões bem aqui no início? Inclusive não dá nem pra distinguir direito quando que começa uma fase e termina outra aqui nessa escala. Isso acontece porque simplesmente no início do universo houve fases da sua vida que foram muito curtas. Extremamente curtas. As fases mais longas não são apenas dezenas de vezes maiores do que as fases mais curtas. Elas são cerca de 10 elevado a 60 vezes maiores. Isso é um número com 60 zeros. Toma essa quantidade de zero aí. Pois é, a mente humana simplesmente não é capaz de compreender um número tão grande assim, mas apesar disso a gente consegue entender o motivo por trás desse número tão grande. Porque simplesmente bem aqui nas primeiras frações de segundo, logo após o Big Bang, o universo passou por grandes mudanças. O universo bem aqui se comportava de uma certa forma e tinha características X. Mas em pouquíssimo tempo ele mudou e ganhou características Y. E assim por diante. É por isso que nós precisamos dividir as primeiras frações de segundo em tantas fases diferentes, em épocas distintas. Mas depois o universo foi ficando mais estável e isso fez com que as suas épocas ficassem muito mais longas. E nós estamos bem aqui, vivendo uma época de estabilidade, em que as leis da física como a conhecemos estão bem estabelecidas. Graças a Deus. Porém, nesse furdunço inacreditavelmente instável aqui no início do universo, nós temos uma situação diferente. As leis, digamos, eram meio quebradas. E para compreender isso, vamos dar um zoom absurdamente grande bem aqui e focar por hora nas 5 primeiras épocas da linha do tempo do universo, que aconteceram bem rápido. E vamos representar elas fora de escala mesmo, todas do mesmo tamanho, só para fins didáticos. Com isso em mente, nós então precisamos começar bem aqui,
no começo de tudo, a primeira época, o exato momento do Big Bang. E quando eu digo o exato momento, eu estou falando o que é mais exato fisicamente possível. Porque é o seguinte, a primeira época do universo foi tão, mas tão breve, que nós temos que buscar agora a menor unidade de tempo da física. A gente teria que estar falando do tempo de Planck. E para entender isso, imagine um filme. Um filme nada mais é do que uma sequência de imagens estáticas, que se a gente juntar todas elas e passar por elas bem rápido, nós temos uma sensação de movimento, certo? E um detalhe, para criar essa sensação de movimento num filme, normalmente temos 24 imagens, ou frames, a cada segundo. Ou seja, se a gente escolher 2 framezinhos aqui, no meio desses todos, temos que entre a captura dessa imagem aqui e essa outra, temos um tempo que equivale a uma fração de 1/24 segundos. Isso quer dizer que coisas podem acontecer entre um frame e outro. Tudo que acontece entre essa captura de imagem e essa aqui, elas ficam num limbo aqui no meio que não são registradas. Ou seja, tudo que pode acontecer em 1/24 segundos entre essas duas imagens acaba perdendo o sentido nesse filme. Agora vamos imaginar que entre 2 frames seguidos desse filme, vamos adicionar mais frames entre eles e fazer com que esse filme chegue o mais próximo de representar a realidade física. E assim podemos continuar adicionando mais frames até o limite físico da realidade, até que a gente chegue em uma quantidade que faça com que números maiores não importem. Estamos falando de um filme com 10 elevado a 43 frames por segundo, um número com 43 zeros. E esse, meus amigos, é, enfim, o tempo de Planck. E claro, esse número também não pode ser compreendido muito bem pela mente humana, mas isso ainda nos mostra uma coisa. Entre a captura de um frame e outro, há uma fração de segundo de 1/10 a 43. E é fisicamente possível desse frame ser diferente desse outro. Eles podem ser quase que idênticos para o olho humano, mas eles podem ser fisicamente distintos na realidade. Porém, se a gente adicionar mais um frame bem aqui no meio, nós temos um problema. Nós teremos uma fração de segundo ainda menor. E nesse período minúsculo de tempo entre cada frame, é impossível de algo acontecer. E agora sim, eles são perfeitamente idênticos. Fisicamente falando, não dá tempo de nada acontecer entre um e outro. Isso quer dizer então que 1/10 a 43 segundos é, de fato, a menor escala de tempo possível. Menos do que isso, a física simplesmente perde o sentido. Tá, então agora que nós chegamos ao limite da escala de tempo, o tempo de Planck, saiba que agora nós podemos compreender a primeira época do universo, que se chama, inclusive, justamente a época de Planck. E essa época tem esse nome porque ela dura exatamente uma unidade de tempo de Planck. Vai do zero absoluto do Big Bang até 10 a menos 43 segundos. E, bom, sabe o que existia nesse universo ultra novo? Bom, certamente não existia vida, nem planetas, estrelas, galáxias, buracos negros ou sequer átomos, ou mesmo prótons e nêutrons, ou mesmo até partículas fundamentais que formam os prótons e nêutrons. Não tinha muita coisa por ali, não tinha nada disso. Nessa época, bem aqui, o universo era muito quente. Estou falando de cerca de bilhões de vezes mais quente que o Sol. E para ter uma ideia, o universo nesse momento é muito menor do que uma partícula subatômica. Ele, na verdade, é o menor que um objeto pode ser em termos físicos. Algo muito próximo de um ponto sem dimensão. Tudo que conhecemos e que um dia podemos descobrir, absolutamente tudo está concentrado nesse ponto bem aqui. Um minúsculo lugar de densidade que tende ao infinito. E esse lugar era tão bizarramente denso, quente e cheio de energia que as leis da física como nós a conhecemos simplesmente não existiam. As
4 forças fundamentais da natureza que temos atualmente não existiam. E caso você não saiba, as 4 forças fundamentais que temos hoje são a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Bom, e para começar, vamos escolher uma coisa que você conhece, a gravidade. Ela faz com que um objeto com massa atraia outro, e isso faz com que a massa do universo vá se aglomerando cada vez mais, até formar planetas, estrelas e outros corpos celestes. Agora, já o eletromagnetismo faz com que cargas diferentes se atraiam e faz com que cargas iguais acabem se repelindo. Essa brincadeirinha nos permite ter coisas como corrente elétrica e ímãs. Agora, já a força nuclear forte faz com que em pequenas distâncias partículas subatômicas acabem se atraindo e formando prótons e também nêutrons. E por fim temos a força nuclear fraca, que também age em pequeníssimas distâncias subatômicas, porém ela participa da fissão e da fusão nuclear. Ou seja, ela nos ajuda a produzir energia de fissão nuclear e também ajuda estrelas a brilharem com a fusão nuclear. E isso faz as estrelas produzirem todos os elementos da tabela periódica de ocorrência natural. Essas 4 forças fundamentais da natureza são as forças que regem a física. Podemos dizer então que elas são as leis da física. Porém, lá na época de Planck, elas não existiam como nós a conhecemos hoje. Aquele universo ultra novo era tão denso, quente e cheio de energia que as 4 forças fundamentais estavam unidas em uma única superforça, o que é algo impressionante. Porém, isso não ia durar muito tempo. A época da grande unificação é a segunda época do universo, e ela vai de 10 a menos 43 segundos até 10 a menos 35 segundos. Nesse momento, a temperatura do universo ficou 1000 vezes menor. Mas é claro que isso ainda é muito quente para qualquer partícula existir. Porém, ainda assim, um passo importante é dado aqui. Se antes, na época de Planck, havia uma única força, a superforça, na grande unificação ocorre uma divergência, criando 2 forças distintas, a força eletronuclear e a gravidade, sendo essa aqui um aglomerado das outras 3 forças atuais. E eu sei, isso parece estranho, mas quando uma força diverge uma da outra, não é meio que ela é criada do nada, não é assim. É mais como se apenas algo que já existisse lá passou a se comportar de maneira diferente. Para entender isso, imagine que as forças fundamentais são como estados da matéria: gasoso, líquido e sólido. De maneira simples, podemos dizer que existem esses 3 estados de matéria no universo. Mas vamos simplificar ainda mais aqui o negócio e dizer que existe apenas água no universo. Só isso. E que o universo é uma panela que está bem quente. Podemos dizer que só havia vapor de água. Essa era a única coisa possível de existir. Porém, à medida que as épocas foram passando, as coisas foram mudando. No que antes só havia vapor de água, o estado gasoso, as coisas acabaram ficando mais frias e permitindo que algumas moléculas de água divergissem, criando um outro estado da matéria, o estado líquido. E depois ficou ainda mais frio e acabou causando uma outra divergência, criando esse estado, o sólido. E assim, tudo bem que isso aqui é só uma analogia, mas isso ainda assim nos ajuda a compreender como que algo que parecia não existir, de repente, surgiu. É assim com estados da matéria numa panela, e é assim com as forças fundamentais no universo. Pois muito bem, a divergência da superforça nos deu a força eletronuclear e a gravidade. Essa divergência aconteceu na época da grande unificação e outras divergências iam acabar acontecendo depois. Na terceira fase de vida, nós encontramos a época inflacionária. Ela vai de 10 a menos 35 segundos
até 10 a menos 32 segundos. E é durante essa época que o universo começa a se expandir loucamente. Ele se expande mais do que 1 trilhão de vezes. Tudo em menos de 1 trilionésimo de segundo. E bom, ninguém sabe precisamente, mas especula-se que ele foi de um tamanho menor do que uma molécula até ter anos-luz de distância. Mas pode ser que ele tenha sido menor, na verdade. Talvez ele tenha ido de um tamanho de uma partícula subatômica se expandindo até o tamanho de um melão. O tamanho exato nós não sabemos, mas o fato é que, de qualquer forma, o universo estava se expandindo muito, mas muito rápido. Mais rápido, inclusive, do que a velocidade da luz. Ele estava, nesse momento, prestes a ganhar mais uma força. A época eletrofraca. Essa é a 4ª fase, que vai de 10 a menos 32 segundos até 10 a menos 12 segundos. Aqui nesse período, apesar de bem mais devagar, ele continua a se expandir e ele fica cada vez mais frio, o que permite mais uma divergência de forças. Se até a fase anterior nós tínhamos a gravidade e a força eletronuclear, nesse momento, mais uma divergência acontece e a força eletronuclear diverge em força nuclear forte e força eletrofraca. E aqui nós estamos cada vez mais próximo. Apenas uma divergência das leis da física, como nós já conhecemos. A época dos quarks é finalmente a nossa 5ª fase de vida do universo. E ela vai de 10 a menos 12 segundos até 10 a menos 6 segundos. E é nesse 5º período de vida do universo que temos a nossa última divergência. Até a fase anterior nós tínhamos a gravidade, teríamos a força nuclear forte e a eletrofraca. Porém, na época dos quarks, a força eletrofraca diverge. E assim temos a força nuclear fraca e o eletromagnetismo. Finalmente temos as 4 forças fundamentais da natureza, as leis da física como a conhecemos, agora existem. E agora nós podemos visualizar toda a formação dessas 4 forças. Bom, recapitulando, podemos dividir em 5 fases diferentes: época de Planck, época da grande unificação, época inflacionária, época eletrofraca e época dos quarks. Começamos do zero absoluto do Big Bang na época de Planck com uma única superforça. Depois, na fase seguinte, chegamos à época da grande unificação e a primeira divergência ocorre e nasce a força eletronuclear e também uma outra força que permanece até hoje, a gravidade. E a segunda divergência ocorre em força eletrofraca e em uma força que continua também até hoje, a força nuclear forte. E por fim atingimos a nossa 5ª fase, a época dos quarks, que nos traz a terceira e última divergência, nos dando a força nuclear fraca e o eletromagnetismo, e assim completamos as 4 forças atuais da natureza que temos até hoje. Essa é a visualização completa da criação das leis da física em pequeníssimas frações de segundo logo após o Big Bang. Por isso que o nosso universo conseguiu nascer sem quebrar nenhuma lei da física. Porque quando ele nasceu bem aqui, essas leis todas bem aqui não existiam. Pelo menos não como a conhecemos. Elas eram diferentes. Elas eram todas unidas em uma única superforça. Por isso que atualmente não é possível de se criar um universo como o nosso de novo, porque existem 4 leis fundamentais da natureza, leis da física, que impedem isso. Essas forças aqui iriam impedir a expansão de um novo universo, porque para que um ponto de densidade infinita pudesse se expandir e virar o universo que conhecemos, isso jamais poderia acontecer depois desse momento. Teria que acontecer bem aqui, em que as leis da física eram diferentes. Por isso, só há uma conclusão possível, a de que se um universo fosse
criado hoje, seria necessário, então, quebrar as leis da física vigentes. E quem quer que fizesse isso estaria na total ilegalidade. E não é ilegal encolher de tamanho. Agora, para saber como e por que seres humanos ficaram tão pequenos e encolheram tanto, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos. E tchau!